paz, meu irmão, minha irmã. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Estamos aqui, nesse momento, com a irmã Janaína e estaremos falando sobre compromisso. Que, na verdade, o significado de compromisso é também arrastado com a responsabilidade, caráter ou responsabilidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Ela tem uma jornada, assim, teve uma jornada de trabalho muito árdua numa creche, e eu queria perguntar para ela que horário que ela pegava e qual era o compromisso diário que ela tinha com as crianças e com a creche. Boa noite, irmãos. Como o pastor já falou, eu trabalhei bastante tempo como auxiliar de desenvolvimento numa creche. É um serviço muito pesado, porque nós ficamos com a parte do cuidado, né, pastor, das crianças. Difícil. Então, a parte do banho, a parte das refeições, são toda nossa. E no período da creche, a criança ela só dorme 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Então, a maior parte do tempo, a criança está acordada e nós temos que fazer atividade com elas. Mas, mesmo assim, eu entendo que tudo que eu tenho vem do Senhor. Então, o meu compromisso, o meu comprometimento, ele tem que ser primeiramente com Deus. O cansaço não pode me vencer, o desânimo não pode me vencer. É muito difícil, sim, porque a gente vem do trabalho, vem cansado, cada um tem sua demanda de trabalho, mas se a gente não tiver Deus como prioridade na nossa vida, também não tem como Deus não nos priorizar. Então, por isso que eu sempre procuro estar assídua nos cultos, nos compromissos extras da igreja, que é o nosso culto no lar, que é a nossa hora nona, como foi feito hoje, e assim, agradecer a Deus. É uma forma minha de agradecer a Deus por todos os feitos que Ele faz na minha vida e pela minha família. Em pleno século XXI, nós podemos observar que a igreja ela tem atravessado assim, por uma grande mudança pós-pandemia. Você tem observado, assim, eu estou falando dentro do nosso mundo, na qual nós vivemos aqui em nossa igreja, se está faltando compromisso e responsabilidade das pessoas para com o Senhor e para com a obra de Deus? Pastor, meu ponto de ver, a pandemia ela mexeu muito. Ela mexeu muito com as pessoas, sim. Ela mexeu muito com o emocional, ela mexeu muito com o físico. E parece que as pessoas ainda ficaram... O tempo que nós ficamos em casa, cultuando, online, virtualmente, deu sim uma mexida. As pessoas entraram numa zona de conforto que hoje está difícil de sair. As pessoas não entenderam que acabou a pandemia, voltou os cultos presenciais, voltou o compromisso, voltou o comprometimento, voltou todas as atividades na igreja. E eu acho sim que até o dia de hoje tem pessoas que ainda estão vivendo o resultado da pandemia no seu físico e no seu emocional. Eu queria entender, né? Tem hora que eu fico pensando assim, que quando Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, ou acompanhar-me, ou seguir-me, tome diariamente a sua cruz, ou tome sua própria cruz, e segue-me. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, minha causa, esta salvará. Eu fico querendo assim entender como que um povo que se diz evangélico, povo de Deus, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, não compreende que a nossa vida diária é uma vida de renúncia. Sim. É como Jesus falou, eu sou o pão da vida. E ele também falou, quem quiser vir ao Pai, só através de mim. E as pessoas que estão fugindo às suas responsabilidades, tem pessoas, não sei, eu não vi, ninguém me contou. Você já passou por isso, em alguma situação assim? Está acontecendo alguma situação dentro do nosso convívio, dentro do nosso arraial, e alguém disse, não sei, eu não vi, fez um anúncio de um culto, não sabia, eu não vim porque eu não sabia. Já passou por essa Pastor, eu vou ser muito sincera para o senhor, eu já passei por isso, eu já fui assim, mas quando eu não queria comprometimento com a igreja. Eu acho que isso é uma forma que a pessoa tem de
não ser verdadeira, né? De não ser real e falar assim, não, pastor, não vim porque eu não quis. Aí vai, não, eu nem lembrava, não. Então tá faltando. Tá faltando as pessoas entenderem que na casa do pão tem pão. Que não vai achar o pão em nenhum outro lugar. O pão, ele está onde? Ele está na padaria. Então, o pão da vida, que é Jesus Cristo, ele está onde? Ele está dentro da casa do Senhor, ele está aqui na igreja. Não vai cometer o mesmo erro da família que saiu de Betel. Da família de Elimeleque e Noemi. Porque eles foram, por quê? E nessa introdução é muito bom, por quê? Porque a Bíblia diz que havia escassez de pão. A Bíblia não diz em momento nenhum que faltou pão. Elimeleque se precipitou. Escassez é diferente de falta. Quando falta, não tem. Escassez não. Tem pouquinho, mas tem ali. E ele se precipitou e foi buscar alimento em outros arraiais. E muita gente faz isso hoje. Fica bebendo água de diversas moringas, fica procurando diversos arraiais para poder ouvir a palavra, ouvir aquilo que ela quer, e falta um comprometimento com a sua própria casa espiritual. Essa responsabilidade, esse compromisso, me faz lembrar quando eu servi o exército. Não querendo dizer que os membros não possam, fora dos dias de culto, estarem visitando. Isso é muito bom, porém, não em qualquer lugar. Foi o que ela falou, a água tem que ser limpa e cristalina. Tem que ser a água que Jesus pode beber também dessa água, porque tem lugar que não dá. Quando eu servi o exército, eu servi no CPOR. Eu era soldado do CPOR, apesar de ser soldado do Exército Brasileiro. Mas o meu compromisso e a minha responsabilidade era com aquela unidade na qual eu fiquei 2 anos. Então eu fico pensando assim, que tem pessoas que ela tem responsabilidade de compromisso em vários lugares, mas quando chega dentro do seu próprio arraial, da sua comunidade, não assume compromisso nem responsabilidade. Eu não digo de estar à frente de alguma coisa, mas a seara, ela é muito grande e poucos são os ceifeiros. O tempo da colheita já até passou, e às vezes nós não fazemos um evangelismo, nós não falamos para ninguém de Jesus, não tem facilidade de convencer nenhum parente para estar junto com ele num culto, não tem compromisso de anunciar, porque a missão da igreja é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é discipular alguém. Então nem esse tipo de responsabilidade as pessoas têm. Você vê pessoas com famílias enormes, mas quando acontece alguma coisa, aparece o nomezinho para orar na igreja. Já viu isso? Sim. Aí o compromisso nosso é o quê? Orar por quem está distante, mas não traz a pessoa. Estamos vivendo, infelizmente estamos vivendo dias dificílimos, né? Dias em que está difícil de achar o verdadeiro adorador. Mas ainda tem, né? Tem os remanescentes, estamos aqui. E eu creio, pastor, que com bastante conversa, bastante diálogo, com bastante oração, a gente consegue tirar essa cauterização, né? Que foi feita em muitas mentes. Verdade. Muitas mentes. As pessoas, elas se deixaram cauterizar. Ficaram engessadas. Na verdade, a igreja, né, a igreja contemporânea, ela tem uma dificuldade de entender e de compreender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós vivemos um momento que as pessoas não entendem o que é espiritual do que é físico, do que é natural. Então nós estamos com esse problema. Por quê? As pessoas não assumem uma responsabilidade, um compromisso com Deus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Aí, onde fica? Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Inverteu. Eu buscarei primeiro as demais coisas, depois o reino de Deus. E assim, o que
o que eu tenho percebido muito também, pastor, que até entristece, que algumas pessoas têm vindo muito para buscar a bênção, né? Isso. O abençoador, que é Cristo, quer buscar conhecer a Deus, quer buscar estar no centro da vontade de Deus, está ficando cada vez mais distante. O desejo das pessoas quando vem é: eu preciso de algo. Não é o Cristo no centro. Não é o Cristo no centro, eu preciso de alguma coisa. E muitos até procuram algo para visualizar e para materializar aquilo que ele quer. Sim. Se não tiver uma campanha com algo que materialize a Se não presença tocar, de Cristo, se não tocar, ele já está meio que incrédulo. tem que passar alguém com vestido, toque na hora do vestido. Sim, então... Um manto, tem um manto vermelho, toca no manto. Então, assim, tem ficado difícil. São dias Tá difíceis, difícil. mas eu creio que nada foge do controle de Deus. Amém. Quero te agradecer por ter ficado por alguns minutos conosco e pedir a Deus que abençoe a sua vida e dizer para você uma coisa: assuma o seu compromisso com Deus. Ele está me aguardando. Está afastado? Volte. O homem pode até ter lhe magoado, mas o Senhor Jesus não lhe fez nada. Tinha um compromisso na sua igreja e você ficou decepcionado, ou talvez você tenha fracassado em alguma coisa. Volte, porque você não decepcionou o Senhor, apenas você se frustrou. E para todo frustrado há uma saída: Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Janaína.